Você já ouviu falar do setup da primeira hora ou tática da primeira hora? A ideia é bastante simples. Você espera o primeiro candle se formar de 1 hora, espera o rompimento desse candle e opera a favor dessa tendência. Muitas pessoas dizem que esse setup é extremamente lucrativo. Inclusive, algumas delas dizem que dá para você viver só desse setup. Para isso, segundo essas pessoas, basta você seguir o setup certinho, ser disciplinado e, claro, ter um bom gerenciamento de risco. Essa é a cartilha que é passada. Mas será que é isso mesmo ou tem algo aí no meio que não estão te contando? Será que o simples realmente funciona? Se você usa ou está pensando em usar esse setup, fica comigo até o final do vídeo, pois eu vou te revelar algumas coisas muito importantes sobre ele. Hoje nós vamos colocar esse setup à prova no mini índice. Vamos testar por um período de 5 anos e vamos ver quais são os resultados que nós conseguimos obter com esse setup. E uma coisa você sabe, os números não mentem. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui. Eu vou te mostrar números, detalhes e principalmente o que ninguém te conta. Mas eu já vou te dar um aviso de antemão. Os resultados podem te surpreender. Então, será que você está arriscando o seu capital para uma tática que ela perde até para a sorte? Vem comigo que neste vídeo você vai obter a resposta para essa pergunta. Olá, eu sou o Carlos, mestre pela UFPE e criador da Sociedade de Investidores, e o meu objetivo neste canal é fornecer ferramentas práticas e conhecimento de qualidade sobre o mercado financeiro. Então, vamos logo começar. A primeira coisa que precisamos fazer é entender o funcionamento da estratégia e ela é extremamente simples. Vamos identificar a primeira barra de 1 hora do dia, vamos marcar a máxima e a mínima dessa barra, ou desse candle, e quando o preço romper para cima nós compramos, quando ele romper para baixo nós vendemos. Mas o que dizer das saídas? O stop loss geralmente é posicionado na mínima daquela barra e o take profit geralmente é uma vez ou duas vezes o stop loss. Vamos iniciar testando com apenas um contrato e vamos limitar a uma operação por dia. Quanto aos horários, vamos iniciar na abertura, assim que o pregão inicia, apesar que na verdade ele só começa de fato a fazer entradas depois das 10 horas, visto que ele tem que esperar 1 hora para formar a primeira barra. E vamos parar de fazer entrada de meio-dia. Por que eu coloquei essa regra para parar de fazer entradas no meio-dia? Porque se a gente estender demais esse horário para ele fazer entradas, vai ficar muito tarde para o mercado poder ter movimentação, visto que a grande movimentação do mercado ocorre durante a manhã. Então, se a gente deixar o robô operando ou fazendo entradas, por exemplo, 3, 4 da tarde, então vai ter um espaço muito pequeno para ele se movimentar e provavelmente as possibilidades de perda serão maiores. E como se trata de um setup de day trade nesse caso, nós vamos fechar as operações até às 17h30, caso o robô ainda não tenha saído pelo seu stop loss. Agora vamos ver na prática, no gráfico, como é que funciona isso. Então eu estou aqui no gráfico do mini índice. A primeira coisa que temos que fazer é colocar ele no período de 1 hora. Eu vou também colocar aqui o separador de período, porque assim nós conseguimos identificar o início do dia. Então, onde está essa linha é basicamente a nossa primeira barra. Então, nesse dia aqui, o que é que nós faríamos? Marcamos aqui a máxima desse candle e marcamos também a mínima do candle. Essa foi a máxima e essa a mínima do candle. Então, quando se dá a entrada? Quando houver o rompimento. Nesse caso, houve um rompimento para cima. Então, a entrada da operação se dá aqui nesse rompimento de compra. E o nosso alvo seria basicamente o tamanho. Vamos usar aqui o 1 para 1, né? Então, nesse caso aqui, seria aproximadamente 1.100, 1.200 pontos de alvo. Então, nós marcamos aqui, mais ou menos aqui, né? Então, aqui já teria atingido o alvo. Vamos pegar aqui um outro dia para nós visualizarmos. Então, aqui, nesse dia anterior, marcaríamos aqui a máxima e a mínima. Mais uma vez, houve um rompimento aqui da máxima. Nesse caso aqui agora, a distância o alvo seria de 650 pontos aproximadamente. E aí nós posicionaríamos isso 650 pontos. Então, mais ou menos aqui, um pouco mais para cima, né? Mas você vê também que ele atingiria o alvo. Então é assim que funciona o setup. Então vamos testá-lo por um período maior, por um período de 5 anos e ver como esse setup teria se saído nesse período. Então vamos criar o robô no SD4 e vamos fazer os testes. Vem comigo.
Estamos aqui de volta no MetaTrader e vamos agora configurar o robô e fazer o backtest. Para isso eu vou utilizar o nosso robô, o SDIN4. Então vou clicar aqui com o botão direito e em teste. Caso você ainda não tenha o SDIN4, você pode clicar no primeiro link que vai estar aí na descrição, bem como também no primeiro comentário fixado, e solicitar um teste gratuito dele. Mas se você quiser dar um passo além e obter não apenas o SDIN4, como também o Dynamic Grid e outras ferramentas que nós desenvolvemos, além de cursos, lives e uma comunidade, você entra em contato comigo pelo link para saber mais informações. Então aqui na guia testador de estratégias, vamos até parâmetros de entrada. A primeira coisa que vamos fazer é clicar com o botão direito e pré-definidos. Assim nós resetamos as configurações do robô. Então vamos começar configurando com um nome. Eu vou colocar aqui rompimento H1, ou seja, o rompimento da primeira hora. Em número máximo eu vou colocar 60, que é para se referir ao período gráfico, de 60 minutos. O indicador que nós vamos usar para essa configuração está aqui no grupo de bandas e canais. Então eu vou vir aqui em sinal e marcar como entrada e saída. Isso porque, como nós vamos sair no lado oposto da operação, esse será o nosso stop loss, então nós já marcamos essa opção aqui de entrada e saída. Aqui em indicador, nós vamos selecionar aqui a opção 7, rompimento da barra N, e vamos colocar aqui o período, ou a barra que nós queremos analisar é a primeira barra. Então vamos colocar o robô no gráfico de 1 hora e dizer que a primeira barra é a nossa barra de referência. Assim esse indicador vai marcar a máxima e a mínima dessa primeira barra. E agora nós vamos escolher a estratégia de operação. Então nesse campo aqui, estratégia de entrada, nós vamos marcar a opção número 7 também, rompimento, seguir tendência. Então assim, quando houver o rompimento para cima, o robô vai comprar. Quando houver o rompimento para baixo, ele vai vender. Só temos um indicador, então vamos descer aqui para as outras configurações. Então eu vou vir aqui agora em indicadores para entrada 1, indicadores para saída também 1, que é o mesmo indicador, Então, se ele entrou comprado, o seu stop loss ou sua saída estará na mínima daquele candle. Da mesma forma, se ele entrar vendido, a máxima será a sua saída. Por isso que nós marcamos lá em cima como entrada e saída, e aqui nós colocamos um indicador para entrada e um indicador para saída. Outra mudança importante que nós precisamos fazer nesse setup é aqui em aguardar fechamento da vela. Nesse caso, nós vamos colocar como não. Isso porque nós queremos entrar no rompimento. Se nós não marcarmos essa opção, em vez do robô entrar quando romper o candle, ele vai esperar o candle fechar acima desse rompimento. Então só vai entrar um candle depois desse rompimento, que geralmente vai fazer com que a nossa entrada fique bem distante do ponto original. Então vamos desativar essa opção aqui, ou colocar como não, assim ele vai entrar assim que houver o rompimento. Vamos aqui em volume, colocar o volume mínimo mesmo, volume de 1. Qualquer coisa a gente faz alguma alteração mais para frente nos testes. Aqui em Take Profit nós vamos colocar como amplitude da barra e nós vamos colocar como 1. O stop loss nós não vamos preencher justamente porque a saída se dará pelo indicador. Feito isso, vamos agora limitar a quantidade de operações, que no caso aqui é apenas uma por dia. Vamos colocar aqui quantidade máxima de operações 1. Vamos colocar o horário de início, deixar em branco, Assim ele vai entrar, vai considerar desde a abertura do mercado. Embora, logicamente, como é o setup da primeira hora, ele vai esperar esse primeiro candle se formar, ou seja, ele só vai na prática começar a operar de 10 horas. Portanto, podemos deixar isso em branco. Em horário de término, ou seja, horário de parar de fazer entradas, eu vou colocar aqui meio-dia. E o horário de encerramento nós vamos colocar às 17h30, ou seja, das 5h30 o robô ainda estiver posicionado, ele pode fechar tudo. Configurado aqui o nosso robô, vamos clicar agora em configuração, vamos marcar o modo visual aqui, eu vou colocar aqui o último mês, para carregar rapidamente aqui o nosso histórico, e vamos ver se o robô está fazendo o que nós queremos. Clicar aqui em iniciar. Pronto, então aqui nós observamos que já foi feita uma entrada e uma saída. Você observa aqui que o indicador marcou a máxima e a mínima do primeiro candle. Aqui houve um rompimento para cima, ele comprou, só que ainda nesse mesmo candle ele já tocou na mínima aqui e consequentemente já saiu da operação. Durante esse dia ele não vai operar mais, já que ele está limitado a uma operação. Então aqui mais uma vez, agora um rompimento para baixo, take profit marcado e take profit atingido. Então a gente observa que o robô está realmente fazendo o que nós queremos. O que é que vamos fazer agora? Vou desmarcar o modo visual, vou colocar aqui como histórico completo e vou clicar em iniciar para nós vermos o resultado dessa estratégia nos últimos 5 anos. Aqui no gráfico nós acompanhamos a evolução do capital. Então iniciamos aqui com R$10.000 e por enquanto o setup não vem se comportando muito bem, Então você vê que o resultado realmente está muito ruim. Os 10.000, já se transformaram aqui em menos 8, Vamos ver aqui quanto foi o final. Então finalizou aqui com menos 18.000, Esse foi o prejuízo total. Então aqui nem adianta a gente vir para os números para analisar, porque é realmente um setup muito ruim, muito desastroso. Então vamos fazer algumas alterações aqui para ver se funciona, Porque muitas pessoas dizem assim, o risco-retorno de 1 para 1 não é o ideal. O ideal é um risco-retorno de 2 para 1. Então vamos fazer esse ajuste aqui, Então em vez de a gente ter um take profit de uma vez a amplitude da barra, vamos colocar
2 vezes a amplitude, né? Assim nós conseguimos ter esse retorno aí de 2 para 1. Então fiz essa alteração. Vamos colocar aqui no visual, né? Só para vermos se realmente ele está posicionando o take profit realmente 2 vezes o stop. Aqui ó, você vê que o candle foi bem pequeno, né? E o take profit você vê pela distância que realmente está 2 vezes, né? Vamos ver agora com o risco retorno de 2 para 1 se o resultado do setup ele fica melhor. Aparentemente não está muito satisfatório, né? Pode ser que tenha melhorado um pouco, né, em relação ao anterior, que a gente viu que ficou, né, finalizou em 18 mil, mas ainda assim, aparentemente, também não foi muito bem. Ó. Já que o resultado final, 16 mil. Né? Então, se a gente colocar o risco-retorno de 2 para 1, ainda assim, o setup ele vai muito mal. 16 mil negativo, né? 16 mil de prejuízo líquido. Vamos então fazer alguma outra alteração, né? Porque outra coisa que o pessoal fala é o seguinte: usa uma saída parcial e o break-even. Então, tudo bem. Vamos colocar aqui volume de 2, né? Para a gente poder fazer parcial. Vamos colocar aqui o break-even quando ele chegar no mesmo valor do stop loss, né? Ou seja, uma vez a amplitude da barra. Então vamos trazer o break-even, né? Vamos colocar o preço para o 0 a 0 e vamos fazer também a parcial, né? Então saída parcial, colocar aqui a amplitude da barra, vamos colocar aqui a distância de uma vez, né? Já que agora o nosso take profit é 2 e o volume de 1. Ou seja, quando a gente chegar no mesmo valor do stop loss, né? Só que para o lado positivo da operação, a gente sai com um contrato e move o stop loss para o preço de entrada. Vamos só visualizar para ver se ele está fazendo isso realmente, né? Deixa eu colocar aqui o último mês, acho que é mais rápido. Na hora do teste de fato, a gente coloca o período completo. Vou colocar aqui para iniciar. Pronto, então aqui ó, já teve a abertura, né, no rompimento. E aqui a gente já posicionou a parcial e o take profit. Aqui não pegou eles, né? Vamos esperar algum momento em que pegue para nós visualizarmos. Então, aqui mais uma vez saiu sem tocar. Saiu mais uma vez sem tocar neles. Ó, tocou, né? Já fez uma parcial, né? Já fez um lucro aqui, já desceu o stop loss para o 0 a 0 e aqui está o take profit com o outro contrato restante. E aqui ele saiu, né? Então você vê que está funcionando corretamente como nós queremos. Vamos agora novamente fazer o teste em todo o período, né? Histórico completo e iniciar. Então nesse caso aqui nós estamos colocando uma parcial e também o break-even, né? Para quando chegar nessa parcial, o break-even seja aplicado ao robô, né? Assim você move o stop loss para o 0 a 0 e evita o prejuízo. Eu particularmente não sou muito fã de parciais por um fator. Quando você perde com lote cheio, né? Quando você ganha com metade do alvo, né? Ou um pouco mais da metade, né? Porque no meio do caminho você sai com uma parte da sua operação. Então, o resultado acaba sendo esse aqui, ó. Lucro líquido de menos 33 mil, né? É natural o resultado aumentar, né? Porque a gente dobrou também o número de contratos. Mas ainda assim, o resultado foi muito ruim, né? 33 mil negativo. Bem maior do que com o contrato, né? E das outras formas que nós também testamos, né? Vamos fazer agora um teste com risco retorno invertido. Ou seja, vamos colocar um take profit de 0,5 amplitude da barra e deixar o stop loss como padrão, né? Como uma amplitude da barra, né? Ou na mínima ou na máxima da entrada. E vamos voltar aqui o volume para 1. Vamos ver se com essa mudança, onde nós colocamos o take profit menor que o stop loss, vai funcionar de forma favorável ou desfavorável em relação ao que nós já testamos. Clicar aqui em iniciar, como já está tudo configurado, né? Então aparentemente não tem jeito, né? E o resultado, menos 19 mil. Pois é, como você viu, não tem para onde correr. O setup da primeira hora no mini índice não funciona e não adianta que nós façamos, né? Colocamos um risco-retorno positivo, um risco-retorno negativo, 2 para 1, 1 para 1 e nada funcionou. Colocamos break-even, colocamos parciais, também não funcionou. Na verdade, até piorou os resultados. Portanto, diante dessas diversas configurações que nós testamos no mini índice, o setup da primeira hora não funciona. Portanto, se você usa esse setup ou se você estava pensando em usar, pense muito bem, pois dificilmente você conseguirá ter algum resultado positivo.
por mais disciplinado que você seja, por mais que você queira seguir ali à risca o seu gerenciamento de risco, conforme você viu, você vai ser uma pessoa consistente em perder. Agora, se você usa esse setup com alguma outra configuração diferente que dá resultado, deixa aqui no comentário para a gente testar e ver se realmente funciona. Ou se você quer que nós testemos esse setup com alguma outra configuração, por exemplo, saindo na média, ou em vez de utilizar a primeira barra de 1 hora, utilizar algum outro período, por exemplo, a de 5 minutos, a de 15, a de 30 minutos, deixa aí nos comentários que nós vamos fazer o teste. Ou até mesmo se você quer testar esse setup em outros ativos, como o Forex, como índices, como commodities, ou qualquer outra coisa. Deixe seu comentário e quem sabe ele pode se tornar um vídeo onde nós vamos testar esse seu setup. Agora, se você quer ver um setup que realmente funciona, clica aqui nesse vídeo e confere.